passo de cada vez, dia após dia, muda completamente a perspectiva de quem busca a sobriedade. O material que estamos analisando hoje, do Projeto Despertar, ilustra perfeitamente essa transição. É literalmente o movimento de sair daquelas sombras profundas e muitas vezes super solitárias da adição ativa e começar a caminhar em direção a uma luz de graça e renovação, sabe? É deixar o esconderijo para trás e ir direto para a clareza do dia. Parte 1. As prisões da adicção. E para entender essa jornada, a gente precisa falar sobre como a doença da adicção não ataca só o corpo físico. Na verdade, ela funciona trancando as pessoas de um jeito bem sistemático em duas prisões psicológicas que são extremamente perigosas: a solidão profunda e um medo totalmente paralisante do futuro. A adicção vai corroendo qualquer vínculo de confiança, acaba com a nossa capacidade de sentir alegria e joga a pessoa num ciclo de isolamento que é brutal. Tudo isso vem junto com uma ansiedade aterrorizante sobre o que está por vir. E o pior é que essa alienação não acontece do nada, da noite para o dia. É um processo super silencioso e progressivo. Passo 1 começa com aquele afastamento da própria família. Passo 2 vem a perda gradual das conexões com os amigos de longa data. E no passo 3, em estágios mais agudos, acontece o isolamento até mesmo de outras pessoas que compartilham da mesma condição. Esse padrão, aos poucos, vai deixando as pessoas emocionalmente esgotadas, com a certeza absoluta de que são as únicas no mundo sentindo aquela dor e de que ninguém jamais vai conseguir entender. Parte 2. O peso do amanhã. Imagina só a cena. Para alguém que está dando aqueles primeiros passos super instáveis na recuperação, a ideia do nunca mais tem um peso simplesmente avassalador. Aquela pergunta clássica: será que eu nunca mais vou usar ou beber? Vira uma montanha gigante de ansiedade. É algo projetado lá no futuro distante, que parece opressor e totalmente incerto. Porque vamos falar a verdade, tentar carregar o fardo de uma vida inteira de sobriedade num único momento leva direto à desistência e ao desespero. O pensamento de garantir o futuro inteiro agora pesa demais. Ninguém, absolutamente ninguém, tem força suficiente para vencer as batalhas de todas as décadas futuras em uma única tarde. É uma carga que simplesmente passa dos limites da nossa capacidade humana de processamento e de resistência. Não dá para aguentar tudo de uma vez. Parte 3. Um dia de cada vez. E é exatamente aí que entra aquele conceito super famoso, o só por hoje. Muita gente que escuta isso de fora acha que é só um slogan motivacional bonitinho. Mas não se enganem, isso é, na verdade, um mecanismo vital de sobrevivência e uma filosofia central de recuperação. Ele funciona como uma válvula de escape mental indispensável. Pega aquela montanha colossal de uma vida inteira de desafios e simplifica para um único degrau que a gente consegue administrar. Uma janela curtinha de apenas 24 horas. Na prática do dia a dia, essa filosofia nos dá permissões que são incrivelmente libertadoras. Em vez de ficar focando no que a gente tem que evitar pelo resto da vida, o foco muda para o que podemos escolher fazer hoje. Só por hoje, não precisamos fugir da realidade. Só por hoje, há o compromisso de não usar. A gente ganha a permissão de pedir ajuda sem sentir vergonha. E, mais importante ainda, ganha espaço para depositar toda a confiança em um poder superior agora, neste exato momento. Parte 4. O alicerce bíblico. E o mais fascinante é que tudo isso tem uma base espiritual fortíssima. No Evangelho de Mateus, a gente encontra o que é, sem dúvida, o antídoto perfeito contra essa paralisia do medo do futuro. O texto diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Percebem como isso se conecta na hora com o um dia de cada vez? Essa passagem nos mostra que a orientação espiritual suprema é focar nossa energia, nossa fé e nossa esperança apenas nos desafios do dia corrente. É a fé servindo como um suporte diário real. Essa ideia de provisão divina lembra muito a metáfora bíblica do maná no deserto. Historicamente, a provisão nunca era entregue para uma vida inteira de uma vez só. Lembram? Ela caía diariamente. A força espiritual, a esperança e a misericórdia foram feitas para serem renovadas a cada amanhecer. A provisão de Deus é intencionalmente diária por um motivo muito claro: ensinar a verdadeira dependência espiritual, acabando com aquela ilusão perigosa de que a gente dá conta de controlar tudo sozinhos. Então, a gente tem esse embate diário. De um lado, a voz destrutiva da doença trabalha com aqueles sussurros de isolamento absoluto, dizendo o tempo todo: você está sozinho. É uma tentativa de convencer a mente de uma solidão irreparável. Mas do outro lado, as promessas de Deus entram em cena para contra-atacar.
Quando ele diz, não temas, porque eu sou contigo, fica super claro como a presença da esperança espiritual silencia ativamente e na hora as mentiras da adicção. E o confronto continua. Quando a doença tenta sufocar a jornada, espalhando a mensagem pesada de você não vai conseguir e de que o fracasso é inevitável, a resposta imediata da espiritualidade é oferecer a graça divina. Saber que a minha graça te basta é uma resposta direta e contundente. É assim que a fé neutraliza aqueles ataques de ansiedade absurdos impostos pela adicção. Parte 5. O milagre do hoje. E sabem de uma coisa? Essa grandiosidade espiritual toda não fica só na teoria. Ela é totalmente ancorada na realidade física imediata de quem está no processo. Pensem nos milagres de hoje. O simples fato de estar limpo, a constatação de estar respirando em paz, a oportunidade de estar presente numa reunião, ou o reconhecimento de ter sido guiado por Deus até esse momento de clareza. Pessoal, nenhuma dessas coisas é banal. Cada um desses detalhes valida a condição atual como um milagre físico e literal e inegável. Para que a recuperação realmente se sustente a longo prazo, a gente precisa abandonar de vez aquele primeiro sintoma terrível que vimos no começo, o isolamento. A doença cresce no isolamento, mas a recuperação só cresce na conexão. O retorno da alegria e o resgate da nossa dignidade acontecem sempre através da vida em comunidade. A verdadeira recuperação jamais é uma estrada para se percorrer na solidão. E isso nos traz a uma frase que resume perfeitamente toda a essência da dependência espiritual diária. Deus não me pediu para vencer a vida inteira hoje. Ele apenas me deu a oportunidade de permanecer firme por mais um dia. É exatamente sobre isso. Não é sobre lutar agora contra batalhas de anos que nem existem ainda. A grande sacada é exercer a gratidão por estar firme nas próximas 24 horas e aproveitar essa dádiva com toda a sabedoria. Tudo isso nos deixa com uma reflexão final bem provocativa para fechar nossa análise. Se a nossa única tarefa espiritual é permanecer firme em conexão só por hoje, como isso muda a forma como enfrentamos o amanhã? Pensem bem nisso. Quando a gente consegue tirar esse fardo gigante do pra sempre das costas e entende que o foco é só ficar de pé nas próximas horas, a vida fica incrivelmente mais leve. O amanhã simplesmente perde aquele poder de aterrorizar quando a gente dedica a nossa energia toda para a construção conectada do hoje. Esperamos que essa explicação tenha trazido muita clareza e coragem diária para todo mundo. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.